Bem-vindo ao canal onde a gente descobre toda semana que os animais são infinitamente mais organizados, mais eficientes e mais inteligentes do que qualquer ser humano que você conhece. Hoje temos 5 fatos sobre 5 bichos que, honestamente, deveriam estar dando palestras em conferências de desenvolvimento pessoal. Pega seu café, senta confortável e prepara o ego para apanhar um pouco. O morcego vampiro, aquele bicho que você achava que era só assustador e inútil, tem um sistema de solidariedade social que envergonha qualquer grupo de WhatsApp de família. Quando um membro do bando não consegue se alimentar durante a noite, os outros regurgitam sangue para dividir com ele. Regurgitam sangue. E ainda assim, é mais generoso do que aquele seu amigo que some na hora de rachar a conta do restaurante. A natureza criou o plano de saúde antes da humanidade. A preguiça, o animal que a humanidade inteira escolheu como símbolo da procrastinação e da inutilidade, consegue girar a cabeça a cerca de 270 graus. 270 graus! Você mal consegue olhar para trás sem torcer o pescoço e reclamar por 3 dias. A preguiça faz isso com a mesma energia de quem está tirando uma soneca. Então, da próxima vez que alguém te chamar de preguiçoso, lembra que a preguiça de verdade é anatomicamente superior a você. O elefante, além de ter memória melhor do que a sua para nomes de pessoas, consegue se comunicar com outros elefantes a quilômetros de distância, usando vibrações do solo. Quilômetros! Sem celular, sem sinal, sem aquela mensagem que fica com um tique só por horas. Eles pisam no chão de um jeito específico e a informação chega. Você precisa de fibra ótica, antena de operadora e ainda assim a ligação cai na hora mais importante. A girafa tem um coração que pesa cerca de 12 quilos e bombeia sangue com uma pressão quase 2 vezes maior do que a de um humano. Isso porque o cérebro dela fica a quase 2 metros acima do coração. A engenharia cardiovascular desse animal é absurda. Enquanto isso, o coração humano mal aguenta um susto num filme de terror ou a chegada de uma conta inesperada no fim do mês. A girafa está num nível cardiovascular que você nunca vai alcançar. O hipopótamo dorme embaixo d'água e prende a respiração automaticamente, sem precisar pensar nisso, sem acordar, sem se afogar. Sem se afogar. O corpo dele simplesmente sabe o que fazer enquanto a mente descansa. Você já tentou dormir de barriga cheia e acordou no meio da madrugada convicto de que estava morrendo? O hipopótamo faz isso toda noite, em total paz, submerso, pesando mais de 1 tonelada. Ele literalmente resolveu o problema de apneia do sono, sem precisar de nenhum aparelho. E então, chegamos ao fim desse passeio constrangedor pelo reino animal. 5 bichos, 5 habilidades que a evolução distribuiu com uma generosidade que claramente não foi estendida aos humanos. Morcegos com mais empatia do que a maioria das pessoas. Preguiças com mais mobilidade cervical do que qualquer escriturário de escritório. Elefantes com melhor comunicação do que equipes corporativas inteiras. Girafas com corações mais preparados do que os nossos. E hipopótamos dormindo melhor do que qualquer pessoa com ansiedade. Se você chegou até aqui e ainda se sente no topo da cadeia alimentar por causa da inteligência, tudo bem, mas lembra que o morcego vampiro estava fora, compartilhando o jantar com os amigos, enquanto você ainda está decidindo se responde ou não aquela mensagem de 3 dias atrás. Deixa o like, compartilha com alguém que precisa de uma dose de humildade e nos vemos no próximo episódio onde, com certeza, mais algum animal vai fazer você se sentir completamente inadequado. Gênio da biologia que poderia picar qualquer coisa, mas decidiu que prefere quem solta mais dióxido de carbono. Sabe, as pessoas que respiram mais fundo, que acabaram de correr, que estão vivas com mais entusiasmo. Parabéns, mosquito! Você basicamente pune as pessoas por terem pulmões funcionando. Que critério sofisticado! Darwin ficaria orgulhoso. Ou envergonhado. Provavelmente os dois.
E o besouro rola bosta. Esse aí não se contenta com um GPS comum. Não, ele usa a Via Láctea para se orientar à noite. A galáxia inteira. O universo como bússola. Enquanto você ainda erra o caminho com 4 aplicativos abertos no celular, esse inseto que passa a vida rolando cocô tem uma relação íntima com as estrelas. A natureza claramente distribuiu os talentos de forma muito justa. Agora, a mariposa falcão. Esse inseto olhou para um beija-flor e pensou: eu consigo fazer isso. E fez. Fica parada no ar, batendo as asas em alta velocidade, sugando néctar com uma probóscide longa, como se fosse um canudo elegante. Uma mariposa, fazendo acrobacias aéreas de precisão. Enquanto a maioria dos insetos simplesmente cai na sua sopa, essa aqui está praticando balé. A aranha tecedeira passa horas construindo uma teia perfeita, com geometria que envergonha qualquer arquiteto. E quando termina o dia e a teia está destruída, ela come tudo, devora a própria obra, recicla a seda para fazer outra, é sustentável, é eficiente, é completamente perturbador. Imagina um pintor famoso comendo o próprio quadro toda noite para pintar de novo amanhã. A aranha faz isso, achando normal. E por último, o escorpião, que decidiu que botar ovos era coisa de amador. Esse animal dá à luz filhotes vivos, como mamíferos fazem, só que com garras e ferrão. Os filhotinhos nascem e sobem nas costas da mãe, que carrega tudo com uma calma desconcertante. Um animal que parece saído de um pesadelo, resolveu também ser um pai de família exemplar. A natureza não tem limites para nos surpreender. Vamos começar com a lula. Esse animal vive no fundo do mar, tem tentáculos, joga tinta nos inimigos e, por algum motivo, a evolução achou que seria uma boa ideia colocar um bico de papagaio bem no meio de tudo isso. Um bico de papagaio na lula, como se ela precisasse de mais um motivo para ser perturbadora. A natureza claramente estava se divertindo nesse dia. Agora o caracol. Esse ser de vida acelerada, famoso pela velocidade e dinamismo, pode simplesmente apagar por até 3 anos quando a seca chega. 3 anos dormindo. A maioria das pessoas mal consegue tirar uma semana de férias sem culpa. E o caracol some por 1/3 de uma década sem o menor constrangimento. Honestamente, respeito profundamente. O caranguejo violinista tem uma garra gigante e passa o dia inteiro balançando ela para chamar a atenção das fêmeas. Uma garra enorme, balançando, sem parar. É o equivalente animal de ficar na academia só para postar foto depois. A fêmea chega, avalia a performance e decide se vale a pena. O caranguejo inventou o aplicativo de relacionamento antes da internet existir. A lagosta espinhosa, quando decide migrar, forma filas com dezenas de outras lagostas e sai caminhando pelo fundo do oceano em coluna organizada. Em fila, lagostas, caminhando, com disciplina que a maioria dos humanos não demonstra nem em aeroporto. Elas não têm GPS, não têm aplicativo e chegam no destino certinho. Alguém devia estudar isso antes de planejar qualquer rodovia brasileira. Por último, a formiga do deserto. Enquanto outros animais sensatos ficam na sombra, ela sai para caminhar no solo que chega perto de 70 graus Celsius. Por escolha própria, ela desenvolveu pernas compridas para se afastar do chão quente e um sistema interno de resfriamento que a ciência ainda tenta entender. A formiga resolveu encarar o inferno de frente e ainda otimizou o processo. Respeito absoluto. E também um pouco de medo.